Estamos juntos novamente. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. É uma alegria podermos nos encontrar bem de manhãzinha na TV Novo Tempo, às 6 da manhã e em qualquer horário nas outras mídias, nas outras plataformas. No YouTube, a partir das 6 da manhã, um novo programa é disparado, então você tem todo o dia para vê-lo. Embora a gente sempre aconselhe aqui que você escolha um horário no dia para criar uma rotina, sim, uma rotina de estudo da Palavra de Deus. Sem rotina, uma rotina de tempo, mas sem rotina, porque a Palavra de Deus é recheada de fatos novos. E é uma alegria podermos estudar na sequência a Palavra de Deus aqui pela terceira vez. A Igreja Adventista incentiva o estudo da Bíblia um capítulo por dia. E esse capítulo de hoje, capítulo 3 de Marcos, está sendo estudado em todo o mundo. Olha que coisa impressionante. É muito bom saber disso, não é verdade? Nós estamos no YouTube, então, e convido você lá em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT para se inscrever, copiar o link, passar para as pessoas o link do canal, o link do programa, para pregar o Evangelho dessa forma também. Dê o seu like, clique no sininho para obter as novidades. Vai ser um prazer tê-lo em nosso canal, em nossa família do Reavivados lá no YouTube. Estamos também no Deezer, no Spotify, ali desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo de hoje, o 3 de Marcos. Nós esperamos você nessas mídias e também no NT Play. E eu gostaria de dizer para você que, além dos programas que passam na TV, nós temos no NT Play outros programas, outros conteúdos, filmes, entrevistas, programas infantis, uma variedade de coisas para você ali, tá? E graças aos Anjos da Esperança. Através das doações que os Anjos da Esperança nos fazem, aqui para a Rede Novo Tempo, podemos aplicar na pregação da palavra em português e espanhol para todo mundo. É grande, hein? Deus tem usado a Novo Tempo e podemos fazer muito mais ainda. Vem algumas novidades aqui, alguns dias eu vou declará-las, coisas maravilhosas que a tecnologia vai nos ajudar a pregarmos de uma maneira mais efetiva a palavra de Deus e expandir o reino de Deus. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança, é só mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui. Bom, falando em Anjos da Esperança, em Rede Novo Tempo, um presente para você dos Anjos e também da Novo Tempo. Essa revista que você já conhece, alguns já a viram, outros estão chegando agora, tem oportunidade. Revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. É um guia de estudo da Bíblia que nós temos 8 temas. E olha aqui, um dos temas que me chama muita atenção é esse. Por que estou tão triste? Por que estou tão triste? Há várias perguntas com respostas bíblicas para que você se situe neste tema e tenha uma saída para todas as suas necessidades. Dr. César Vasconcelos preparou essa revista, no final tem um questionário, você preenche e envia ou pelo correio ou pela internet, as instruções estão aqui e receberá um lindo certificado. Para ter a revista, mande uma mensagem aqui para este outro WhatsApp com o nome, né, Mente Feliz, e quero por WhatsApp, para você ter contato com alguém loguinho e receber as instruções e receber a revista pelo correio, tá bom? Nós vamos para o intervalo, na volta ao capítulo 3 de Marcos, então não sai daí, a gente já volta. Pronto, já voltamos. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias às 6 da manhã estamos juntos e eu convido você para, além disso, também ter à disposição o YouTube. Lá nós estamos com todos os capítulos da Bíblia já gravados, Deezer, Spotify,
de Gênesis 1 até o capítulo de hoje, NT Play, olha quantas plataformas aí, mas não deixe de estudar a palavra. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Vamos lá ao capítulo 3. Nós já vimos que Marcos tem muita pressa para dizer que Jesus é o Messias. Ele já começa com João Batista e com a pregação de João Batista. Ele já começa dizendo que João Batista tinha as credenciais para abrir o caminho para Jesus. Jesus é batizado por ele, enquanto os outros evangelhos apresentam o nascimento de Cristo. Ele já apresenta a introdução de Cristo no ministério. Vamos proclamar. Ele tem impresso o primeiro evangelho a ser escrito. E nós vimos que Jesus está aqui, de repente está ali, Jesus está curando, Jesus está andando, Jesus está falando com os escribas e fariseus que querem atrapalhar o seu caminho. Ele coloca essas respostas de Jesus incríveis diante das indagações destes homens que estavam afastados completamente da vontade de Deus em relação ao Messias e à salvação. E a gente chega até o capítulo 3. Se a gente poderia mudar aqui o número dos capítulos, né? Não é necessário fazer isso, mas eles estão aqui, foram colocados por homens aí e tal, para facilitar a gente achar os textos. Mas aqui, ou o capítulo anterior, 23 a 28, fariam parte do 3, capítulo 3, ou o 3 de 1 até o 6 faria parte como final do capítulo 2, porque vai dar sequência a essa questão do sábado. A insistência, não é? Os discípulos passam lá numa seara, pegam um milho e aí os escribas, os fariseus aí vêm para cima de Jesus, os fariseus no caso, e disseram assim, mas como é que os seus discípulos fazem uma coisa que é ilícita? No sábado não se pode colher. Bom, eles estavam matando a fome, né? Eles estavam colhendo, não era uma colheita, né, daquilo que foi plantado, eles estavam matando a fome, a necessidade naquele momento. Então, a frase, o texto maravilhoso, o sábado foi estabelecido por causa do homem. O homem precisa do sábado para o descanso físico, para o descanso espiritual, o descanso emocional e para que nesse dia ele tenha crescimento espiritual. Louve ao Senhor pela criação. Louve ao Senhor pela criação. O Senhor, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí, de novo, olha lá, Jesus vai, né? E aconteceu que ele atravessou e depois de alguns dias isso, e aqui diz assim, de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Vamos imaginar, vamos realizar, né? Sinagoga, todo mundo ali, um homem com a mão ressequida, talvez coberta, a mão enrijecida, não tinha movimentos, não tinha flexibilidade, tinha um problema e daquele jeito ele estava ali para adorar a Deus e todos olhavam para ele e já imaginavam, esse homem pecou e tem essa doença crônica, porque isso era uma doença crônica. A mão ressequida não tem cura. Então Deus o castigou com algum pecado, por algum pecado que ele tenha cometido ou a família dele. Então os olhos já eram de condenação nesse sentido. Então Jesus entra e vê um homem de mão ressequida. E estavam observando o que Jesus ia fazer. Ele curava todos e tal. Então eles estavam observando o que Jesus ia fazer para ver se ele curaria o homem no sábado, para o acusarem. O objetivo não era as pessoas, não, o objetivo eram as ideias que eles tinham. Jesus vai quebrar esse mandamento. Que mandamento? Não tem nenhum mandamento dizendo que não se podia curar no sábado. Aí disse Jesus ao homem de mão ressequida, olha só, vem aqui para o centro. Todo mundo está olhando para você, está olhando para mim, para ver se eu vou fazer alguma coisa, mas vem aqui para o centro para ser mais fácil para todo mundo olhar. Vem aqui para o centro. Então Jesus pergunta, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Verso 4, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Eles vão responder o quê? Não, no sábado é lícito fazer o mal. Não, eles não iam falar isso.
Eles iam dizer, no sábado é lícito fazer o bem. Então Jesus aproveitaria isso e diria, ok, se é para fazer o bem, estende a mão, meu filho. Eles não responderam nada, ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando-os ao redor, verso 5, indignado e condoído com a dureza do coração daquele povo, disse assim, estende a mão. E ele estendeu a mão. O problema era curar uma doença crônica. Você podia ter uma emergência e curar alguém que cortou o braço no sábado, mas jamais curar alguém com uma doença crônica. Essa era a resposta de Deus a algum pecado dele. Estende a mão, meu filho. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. E retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, os mundanos, não é, contra ele e como lhe tirariam a vida. Marcos coloca aqui já no início do seu livro, do Evangelho que leva, segundo o seu nome, segundo Marcos, do Evangelho, eles já começaram a conspirar. É muita coisa, muita informação, não é? Ele está lá, faz o bem. O sábado é um dia para isso, para coisas boas. Não é para a rotina do trabalho da semana. Não é para a preocupação das contas que eu tenho que pagar. Não é para ir ao jogo de futebol. É um dia para louvar a Deus. É um dia para ajudar aqueles que necessitam. É um dia para estar em meio à natureza, para glorificar o nome de Deus. Bom, Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Do lado do mar, aí Jesus de novo. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, e ele estava lá na região da Idumeia, além do Jordão, os arredores de Tiro, Sidom, lá para cima, e uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. E estava a multidão toda ali. Ele estava num território de gentios, exatamente. Estava num território de gentios. Foi aí que ele fez a segunda multiplicação de pães e peixes, também nessa região, para gentios, a segunda multiplicação. E aí muitos, ele curava a muitos. De modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também eles estavam cuidando, os discípulos estavam cuidando ali, muita multidão, cuidado com Jesus. E muita gente vinha. Eu posso dizer que muita gente só queria cura? Eu não estou sendo injusto, porque muita gente só queria cura. Muita gente que busca a Deus hoje também só quer a cura. Depois que tem a cura, né, sei lá, pela misericórdia de Deus, alguma coisa assim, depois de um tempo, muitos abandonam a fé. Já estou curado. Também os espíritos imundos que o viam prostravam-se diante dele. O diabo e os seus diabinhos se prostravam diante dele e diziam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus dizia, calma, não fica falando isso. Agora ainda não. Haveria um momento certo. Eles reconheciam o próprio Jesus como aquele que estava na eternidade. Embora os diabos foram criados anjos bons, né, e tomaram a decisão de seguir outros caminhos. Então aqui duas coisas acontecem para terminar o livro. Duas coisas acontecem. Primeira, ele funda uma nova nação e tem 12 cabeças. Lá no Antigo Testamento, há 12 homens que fundam a nação, que são a nação, Israel. E aqui no Novo Testamento, já no começo do livro, terceiro capítulo, ele escolhe os 12 apóstolos e os nomes deles, né? E alguns deles são mudados, Simão em Pedro. Ele estabelece uma nova nação. Designou os 12, subiu ao monte, chamou aqueles a quem quis e vieram junto dele e designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar.
e a exercer a autoridade e expelir demônios. E aqui eis os nomes, né? Simão, que era Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, sempre aparece nessa ordem, interessante, né? Aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Tinha que ver alguma coisa com trovão, né? Bravos assim. Mas ele via neles cidadãos do reino. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Já fala disso, não tinha traição, mas já fala disso. Esse é o Marcos contando. Ele estabelece uma nova nação e eles também estabelecem uma nova família. Olha um detalhezinho aqui importante. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer na casa. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, era uma multidão e ele estava assim, saíram para o prender, diz a palavra, para o prender, porque diziam, ele está fora de si, está maluco o que ele está fazendo. Aí os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul. Vejam, a família, os irmãos, os parentes de Jesus, diziam que ele estava doido, fora de si. Aqui os escribas, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. E Jesus disse, peraí, como é que pode Satanás expelir Satanás? Um reino dividido não prospera, não vai prosperar um reino dividido. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar, de verso 27, os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Mas como é isso? Não é assim que funciona. Não é Satanás que está fazendo isso. Eu não estou aqui em nome de Satanás. Eu estou aqui em nome de Deus, mas aquele que blasfemar, ele diz assim, vamos ler o 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias. Vocês estão falando blasfêmias aqui? Dizendo que eu sou Satanás? Ou que eu expulso em nome de Satanás? Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então tem uma razão. Aí alguns pegam esse texto e dizem assim, eu não posso falar contra o Espírito Santo. Se eu disser, Espírito Santo, eu não gosto de você, é blasfemar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo não presta. Pronto, não tem perdão, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, como é que vocês dizem que eu estou possesso de um espírito imundo? E que eu estou fora de mim? Os parentes dele diziam isso. Os escribas diziam que era Beelzebul, que era o diabo. Não tem nada disso. Ninguém fica incólume se blasfemar contra o Espírito Santo. Então, não permita que o seu coração abandone o Espírito Santo. Vocês estão vivendo sem o Espírito Santo na vida, sem a influência do Espírito Santo no coração, sem o toque, porque o Espírito Santo está aí para tocar sempre. Jesus os deixou quando foi e explicou isso claramente, mas o Espírito Santo sempre teve essa tarefa, essa função de tocar. Como é que você peca contra o Espírito Santo? Quando você não ouve mais, quando você não quer ouvir mais. Como é que o Espírito Santo vai falar com você? Quando você não quer mais ouvir. Seu coração está dominado pelo demônio. Talvez você não tenha lá os tremeliques lá, mas você está dominado. Como é que você pode ouvir o Espírito Santo dominado pelo diabo? Você não quer mais ouvi-lo? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E aqui a nova família, a nova geração, novo povo. Como é que eu falei aqui? Peraí. Nova nação, é isso que eu falei. Aqui é a nova família. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, nessa discussão toda. E tendo ficado lá de fora, mandaram chamar Jesus. Para quê? Para prendê-lo. Não era isso que está escrito lá atrás? Eles foram lá para prendê-lo, saíram para prendê-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. E disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura.
Alguns dizem, não, eram filhos de José, né? Porque Maria nunca teve filhos, só teve Jesus. Não tem nada provando isso na Bíblia Sagrada. Podiam ser filhos de José, mas podiam e tem muita probabilidade de serem filhos de Maria, sem problema nenhum. Ela não deixa de ser a mãe do Salvador, que teve a influência do Espírito Santo. E aqui ele disse assim, olhando para todos, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo os olhos diante de todos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. É uma nova família. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. A família tinha saído para o prender, não a mãe de Jesus, os irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Uma nova família. Por isso que nos chamamos de irmãos, né? Por isso não chamamos de irmãos. Aí Marcos vai falando, fala aqui, fala ali, volta, vários temas, é a proclamação, esse é o Messias, esse é o Messias. O Messias que vem instituir uma nova nação, uma nova família de cristãos, irmãos em Cristo. Você é meu irmão, um pouco de mim está em você, um pouco de você está em mim. Fomos criados lá em Adão e fomos renovados em criação com Cristo Jesus. É maravilhoso? Você quer fazer parte dessa família? Fazer parte dessa nova nação, Israel espiritual? Jesus veio buscar a todos nós. Vamos orar, Pai querido. Nós te agradecemos porque Jesus ora, olha, mira em nosso coração e quer nos buscar. Que jamais neguemos a influência do Espírito Santo em nossa vida. Que jamais não nos consideremos irmãos, cuidando uns dos outros, importante para a nossa vida aqui. Abençoa cada vida. E essa leveza do Evangelho de Marcos, que entre em nosso coração para que o Evangelho tenha essa leveza também, essa seriedade e essa leveza. Em nome do Cristo. Amém. Muito bem, a gente fica por aqui. Espera você amanhã, tá bom? Eu espero aqui. Capítulo 4. Até lá. Estes dias vi uma frase em uma camiseta que me fez refletir. A estampa dizia: grande campanha pela vida, cada um cuidando da sua. Embora tenha um tom humorístico, este pensamento nos lembra de indivíduos que vivem como fiscais da vida alheia, peritos em acusar os erros dos outros, mas cegos para os próprios defeitos. Este é um caso que pode ser visto no capítulo 3 do livro de Marcos. Nesta sessão encontramos o registro dos conflitos entre Jesus e os fariseus em torno da forma que o sábado deveria ser guardado. Jesus queria mostrar ao povo que o dia de sábado não deveria ser um dia enfadonho cheio de coisas que não se poderia fazer. Antes ele queria ensinar que o sábado era um dia para fazer o bem, era um dia cheio de coisas que poderiam ser feitas. Porém me chama a atenção a postura dos líderes da igreja dentro da igreja. A partir do verso 1 lemos: de novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. A Bíblia revela que durante aquele culto na sinagoga, alguns líderes não estavam prestando atenção aos ensinos, mas ficavam olhando apenas para o que Jesus faria ou não. Percebe como o foco deles estava errado? Estavam tão preocupados em vigiar a vida dos outros, que não se alimentavam do culto que participavam. Apenas observavam os defeitos dos outros para buscar meios de os manter em dificuldades. Esta religião assassina se revela ainda pior no restante da narrativa. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e estarrecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Perceba a ironia desta história. Aqueles líderes religiosos enxergavam como errado curar no sábado, mas não se incomodavam em planejar a morte de alguém nas horas sabáticas. Esta é a religião dos fariseus. Preocupados com as regras religiosas, mas ignorando completamente a dor do ser humano. Em nome da instituição, eles estavam dispostos a matar.
Para eles, as cerimônias eram mais importantes do que os indivíduos. Valores invertidos, prioridades equivocadas. Corações endurecidos pela religião sem vida a tal ponto que, mesmo diante do Filho de Deus encarnado, eles não eram mais capazes de enxergar a verdade. De tanto olhar para a vida dos outros, eles mal conseguiam ver que naquele dia, quem mais precisava de ajuda eram eles. Desigrejados, desrebanhados, desagregados sóis, desunidos, destituídos,